voltando então à coisa da... Agora, rapidamente, quantos minutos? 30 minutos. Alguma coisa sobre alguns aspectos da educação americana que são interessantes para a gente ver. Eu falei muito das pesquisas, das indústrias e da academia fornecendo pesquisa para as indústrias, mas a formação de força de trabalho especializada para trabalhar nesses laboratórios, nessa pesquisa, sempre foi uma coisa importante, um investimento importante do Estado americano, do governo federal e dos governos estaduais. Eu mostrei para vocês, deixa eu ver, mostrei para vocês essa curva e comentei os momentos de subida, né? Agora, esse quadro aqui é uma síntese de que é o sistema, quando a gente fala de ensino superior nos Estados Unidos, o que é? Tem, acho que atualmente deve ter uns 18 milhões de estudantes do ensino superior americano. Algo entre 18 e 20, por aí. Um sistema muito grande. Não é? Aí tem uma espécie de resumo do sistema, como se fosse uma cebola, onde fica o núcleo principal nobre, o filé mignon da coisa, depois o lado mais periférico, nos setores, né, mais periféricos. O núcleo nobre, o centro, né, da cebola, digamos assim, né, é esse aqui. Você tem 100 universidades, a Fundação Carnegie, que é uma fundação especializada nisso, classifica as universidades, tal, tem um padrão que ela julga que nos Estados Unidos tem 120 e poucas universidades de pesquisa. Tem um estudioso que pegou uma amostra delas, vou pegar 100, 99, 33 privadas, 66 públicas, e fazer um estudo específico sobre como é que elas se financiam, como é que o dinheiro está envolvido com o conhecimento. Esse, o Roger Geiger, e esse livro, Knowledge and Money. Ele pega essas 99 universidades, porque ele mapeia que 99 universidades nos Estados Unidos concentram 70% das verbas de pesquisa e 70% dos títulos de doutorado, né, de todo tipo. Quer dizer, eles concentram. Essas são a parte nobre do sistema. As universidades de ponta são essas aqui. Isto aqui é o miolo famoso. É aquelas que World Class Universities, quer dizer, as universidades de classe universal, universal global, etc., que são aquilo que a gente conhece como o melhor, né, do sistema de ensino superior americano. Depois, em volta disso, você tem um grande conjunto de mais ou menos 100 ou 200, o número pode variar conforme o critério que você use, mas em torno dessas, mais um número grande de universidades que também têm cursos de profissionais sofisticados, cursos de mestrados, etc., mas já são um padrão um pouquinho menor, né, de influência e de concentração de pesquisa do que esse núcleo, né? Vai sendo... Depois você tem um conjunto enorme de universidades estaduais e de faculdades sustentadas, faculdades de 4 anos sustentadas pelo governo também, que produzem o grosso do ensino de graduação, de mestrados, de especializações, etc. Então, o sistema é um sistema diversificado, que tem um núcleo mais forte, muito forte, nobre, e depois vai sendo massificado e também, com a qualidade da pesquisa, diminuindo. Não é? Então, e o grosso mesmo do ensino superior é isto aqui. Metade do que a gente chama de ensino superior nos Estados Unidos é o chamado ensino superior de curta duração. Isso que é o chamado de two-year colleges, faculdades de 2, college quer dizer faculdade, faculdade de 2 anos, ou community colleges, faculdades comunitárias. São escolas de curta duração, cursos de 2, 3 anos, cursos de curta duração. 50% do ensino superior americano é isso aí. E essas escolas são basicamente, eu arriscaria dizer, ensino superior reciclado. Ensino médio, desculpe. Ensino médio reciclado. Eu quase diria o seguinte, pelo que eu já estudei dessa coisa. Todo o ensino de graduação geral de 1º e 2º ano nos Estados Unidos, inclusive das escolas de elite, 1º e 2º ano, ou pelo menos 3 primeiros semestres, é o ensino médio que se tem no liceu francês ou no ginásio alemão. O nível. E vou dizer mais, o que se aprende nessas escolas, hoje,
no primeiro, segundo, terceiro semestre, é o que eu aprendia no colégio científico nos anos 60, aqui no Brasil. A matemática que eles aprendem lá é o que eu aprendia nos anos 60 no colégio. A álgebra, que se aprendia limites, derivadas, cálculo matricial, trigonometria, cálculo logarítmico, lógica combinatória, análise combinatória. Isso que se aprendia no antigo colégio científico nos anos 60 aqui, é aquilo que se aprende no primeiro, segundo, terceiro semestre das escolas superiores lá. Por quê? Isso é o segredo dessa estrutura, porque o ensino, a chamada high school americana, a escola média americana, é muito ruim. E os alunos levam a escola, o high school, como uma grande boate. Estou falando da escola, do 85% das escolas. Porque depois você tem os 15% que são o nhanhanhã do nhanhanhã, né? La crème de la crème, né? O miolo nobre. 15% dos estudantes estão em escolas privadas ou públicas de alto nível. O resto é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Não é? E mesmo as escolas do top, são top para o nível americano. Esses 15% correspondem àquilo que são as boas escolas, as escolas, o liceu francês, o ginásio alemão, porque na Europa você dá muita importância ao ensino médio. O ensino médio alemão é superior, muito superior ao americano. E no americano você tem esses 15% muito concentrados. Tem um escritor americano, que viveu há muito tempo no Japão, que escreveu um livro sobre o Japão, num determinado momento ele perguntou, quando eu estava no Japão, não sei o que, eu comecei a me perguntar o que é a diferença que tem entre a escola dos japoneses e as nossas americanos, né? Aí ele disse, eu percebi uma coisa que me chamou a atenção. As escolas americanas são feitas para tornar os melhores melhores ainda. Tornar os melhores melhores ainda. As escolas japonesas procuram fazer os piores serem bons. E todos serem alguma coisa, pelo menos, ou poderem se enquadrar na sociedade, ou produzirem alguma coisa. Essa diferença é fundamental. Dá dois modelos de sociedade e dois modelos de escola. Ele está falando do Japão, mas podia falar também, em certa medida, do modelo do francês, do alemão, que são muito estratificados e elitizados, mas tem esse tipo de estrutura. Não é? Ou do soviético, que também tinha esse desenho. Não é? Então, as escolas americanas acabam, o ensino superior americano acaba sendo, na sua metade inferior, nessa grande massa, um ensino de adequação dos cidadãos a um nível médio de informação. Não é mais do que isso, o ensino médio. Não é? E esses colleges de curta duração, os community colleges, que hoje representam 50% dos estudantes de graduação e mais de 50% dos ingressantes, quer dizer, dos calouros, né, eles representam, de certo modo, a porta de entrada da camada mais pobre dos Estados Unidos, dos brancos pobres, dos latinos, dos negros e assim por diante. É onde é possível começar a fazer ensino superior. É a porta de entrada para o ensino superior para essa população, inclusive porque eles são muito espalhados no território. Na Califórnia tem 100 desses community colleges espalhados no território. No estado da Califórnia, aquela tripinha. 100. 100 pontos. Não, 100 não. 100 instituições. Mas cada uma delas tem mais de um campus. Quer dizer, tem mais de uma localização. Então você tem 200 ou 300 pontos onde o cara tem a oportunidade de fazer os 2 primeiros anos de escola superior e melhorar um pouco a sua formação no ensino médio. Então isso propicia cria uma rede de captura de talentos muito importante. Vai capturando talentos e também vai filtrando. Quem é que vai aguentar passar para uma escola maior, quem é que vai depois se transferir para uma outra em outro lugar e assim por diante. E que também é um teste para quem vai poder, quem vai poder do ponto de vista monetário e quem vai poder também, que vai aguentar o tranco de estudar, superar aquilo, superar suas carências e ir para adiante. Então é um sistema muito estratificado, mas também muito esperto no sentido de pegar talentos de tudo quanto é canto. Não é? Chupar talentos e trazê-los, né, para dentro do sistema maior, né, do conjunto do sistema. Então, isso é um pouco o desenho
do sistema. Quando a gente fala dos 18 milhões de estudantes, você tem que pensar que metade deles está naquilo lá, naquele sistema, nesse aqui. E é um sistema público. Isso aqui é um negócio interessante. Que é uma outra mitologia que tem sobre os Estados Unidos, que é o reino da escola privada, né? Mentira. Isso é uma bobagem completa. Total de matrículas do ensino superior, graduação e pós-graduação, inclusive. Na pós-graduação, as escolas privadas são muito fortes. Harvard, Columbia, Stanford, tal, são muito fortes na pós-graduação. Graduação não é o importante para essas escolas. Para essas escolas famosas, a graduação não é importante. São as escolas profissionais, engenharia, medicina, direito, e as escolas de pós-graduação, graduate school. Essas são importantes. A graduação não é importante para as escolas privadas, essas famosas. Elas são pequenas relativamente. A Universidade da Califórnia é 3 vezes o tamanho de Harvard. Harvard é uma escola pequena. Quando você compara as matrículas, o ensino privado é isso aqui, ó. O crescimento das matrículas, né, do ensino privado. E o crescimento do ensino público, tá vendo? O ensino público, depois dos anos 50, se descola do ensino privado. O ensino privado continua crescendo, né, num ritmo moderado. Mas o ensino público é que, de fato, massificou o que se chama de universidade ou ensino superior americano. Foi a escola pública, as universidades estaduais e os community colleges, as escolas sustentadas pelo poder público. Não é pelo governo federal. Não tem universidade federal nos Estados Unidos. Não tem escola federal, escola superior federal nos Estados Unidos. Só militar, né? Academia militar, sim. Mas escola superior civil, né? Federal não tem. Elas são estaduais ou locais. Não, não tem federais. Nenhuma escola desse tipo. Tem escolas estaduais, universidades estaduais, colleges estaduais, ou locais. Os community colleges têm muito investimento dos governos locais. Mas a distância, isso eu trouxe um pouco para vocês terem uma ideia do predomínio das matrículas concentradas no setor público. Isso é um elemento importante, e é importante também porque se difunde muito a história de que o ensino privado é que é o eixo do... Não é bem assim. É? Aí é que as escolas privadas, como eu disse já comentei com vocês, escolas privadas dos Estados Unidos não têm fins lucrativos, são fundações sem fins lucrativos. Harvard, Columbia, MIT, Stanford, essas escolas famosas aí, Johns Hopkins, elas são fundações sem fins lucrativos. Não são empresas que vendem educação. No começo dos anos 2000, começou a crescer muito as escolas que se declaram com fins lucrativos, que vendem educação e declaram imposto de renda e declaram lucro. É um segmento pequeno. Cresceu muito nesse ano 2000, nos anos 2000. Entre 2000 e 2010 ele cresceu. Chega a quase 9% das matrículas totais do país. Mas é um setor marginal. Né? Porque as privadas sem fins lucrativos são maiores, são as mais prestigiosas, são as mais top também. Quando aquilo lá é o total, graduação e pós-graduação. Quando você compara só a graduação, aí a distância ainda é maior, porque as escolas públicas são as escolas que têm grandes cursos de graduação. Elas é que massificaram a graduação nos Estados Unidos. As escolas privadas sem fins lucrativos, como essas famosas, investem muito ou nos cursos profissionais, que são quase pós-graduação. Fazer direito ou fazer medicina é quase fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você tem que fazer os 3 primeiros anos de formação geral, que é o chamado faculdade, e depois fazer os anos de formação especial, para direito, para engenharia, para medicina e assim por diante. As escolas privadas de prestígio, elas investem nesse setor top, e nas escolas de pós-graduação e pesquisa. Não na graduação. A graduação foi massificada pelas escolas públicas e pelas grandes universidades estaduais, que tem curso de tudo. Harvard não abre curso de graduação em qualquer coisa. 3, 4, um curso geral de graduação e 3 ou 4 majors, especializações pequenas. Né? Mas a Universidade da Califórnia abre especialização, a graduação em tudo, porque inclusive é a pressão do setor público. Né? Ela tem que responder às demandas dos contribuintes. Harvard não, né? Responde a si mesma. Né?
Todas. Todas, inclusive as empresas com fins lucrativos, recebem algum tipo de dinheiro público. Diferentemente. Por exemplo, as universidades estaduais e os community colleges recebem uma dotação anual, porque todas as escolas são pagas também. Isso aí, não existe ensino superior gratuito nos Estados Unidos. Embora alguns estudantes não paguem porque são bolsistas e tal, não sei o quê. Você tem a seleção por indivíduo. Não, em princípio, o curso é pago. Depois, uma parte grande, né, dos alunos de community college não paga, porque é bolsista. Né? Mas, como são pagas, você tem uma parte do seu orçamento é garantido pelas anuidades, que eles chamam de tuitions and fees, as anuidades e taxas. 1/3 do custo do ensino das escolas, das universidades estaduais, é coberto por anuidades, pelo que os estudantes pagam, mais ou menos 1/3. O outro terço, ou 40%, é por dotações do Estado. O Estado repassa, né, dinheiro para as universidades, para elas administrarem. Depois você tem verbas de pesquisa, contratos, e assim por diante. Rendas do seu patrimônio, tem empresas, tem universidades que têm patrimônios, têm ações de bolsa. Harvard, por exemplo, quase faliu com essa crise de 2008, porque o Summers, que era o conselheiro econômico do Obama, aí, foi reitor de Harvard. Né? Ele botou uma porção de dinheiro de Harvard naqueles créditos podres. Não foi muito esperto, digamos. Mas elas têm dinheiro também do seu patrimônio. Então, o dinheiro vem dessas fontes. E todas as escolas têm dinheiro público. Ou de pesquisa, e tem um dinheiro muito importante, eu vou mostrar agora, que é o das bolsas. As bolsas. O sistema de bolsas surgiu mais ou menos assim. Depois da guerra, quando estava terminando a guerra, o Roosevelt estava vivo, e estava assustado, estava preocupado, e falou, quando essa guerra acabar, nós vamos ter um problema que as outras guerras já criaram, na Itália, na Alemanha e aqui nos Estados Unidos, os veteranos, os desmobilizados. Tinha tido uma marcha sobre Roma que era dos fascistas, eram veteranos da guerra. Na Alemanha também teve. Nos Estados Unidos teve uma marcha de veteranos da Primeira Guerra que foi dissolvida a bala em Washington, na época da Depressão. Hã? Dissolvida a bala. O general MacArthur passou bala em todo mundo, jogou todo mundo para fora da avenida. Hã? Eles estavam em situação periclitante, queriam alguma ajuda do Estado para sobreviver. Eles eram eram veteranos da guerra que estavam deslocados economicamente. Então queriam algum tratamento, alguma pensão, algum socorro, etc. Eram milhões, não era pouca gente. E a Segunda Guerra era muito pior. Havia mais ou menos, calcula-se, entre 16 a 20 milhões de pessoas que giravam em torno da guerra, ou do combate, ou da mobilização, ou da logística, 16 milhões de pessoas. Efetivamente alocado em tropas, eu não sei quanto, mas era muita gente. Aí o governo americano tinha que ter uma política para isso. E eles tiveram uma política muito engenhosa, que não era socorro, era também um investimento. Então, nós vamos criar uma política de bolsa para os veteranos. Durante 3 anos a gente vai dar uma bolsa para eles escolherem uma escola e pagar, e ainda algum dinheiro para ele comprar livro, não sei o quê, e para se manter. Era o chamado GI Bill, uma lei que ficou conhecida com esse nome. Até hoje não descobri, a literatura não sabe exatamente por que o apelido virou esse. GI Bill, supõe-se que seja German qualquer coisa. Mas é o apelido que ficou da lei, a lei tem outro nome. Né? O GI Bill é um grande investimento que consistia nisso. O governo criava um programa de bolsas para os desmobilizados, veteranos. Uma ajuda para eles estudarem. Portanto, não terem que procurar emprego, não terem que viver e tal, e se reclassificarem para voltarem ao trabalho. Durante 3 anos. E eles escolhiam as escolas e recebiam isso aí. Resultado, isso dinamizou, mas isso transformou as escolas superiores americanas. Eu não tenho aqui, eu tenho umas fotos dessa época que são fantásticas, dos alojamentos, da construção, porque foi tudo feito de emergência, né? A expansão, os alojamentos, as salas de aula, tudo de emergência. Em 1949, metade dos estudantes do ensino superior americano era feita de bolsistas e de veteranos. Esses bolsistas. Metade! Um negócio bombou as escolas. Os veteranos recebiam esse crédito e
entravam na escola e se matriculavam, então não sei o quê. Então era um dinheiro, era um crédito que não ia para a instituição, ia para o indivíduo. E aí a escola, então, tinha que abrir e disputar, digamos assim, esses estudantes. Escolas que tinham que dobrar, triplicar, né, as suas instalações para receber esses estudantes. Houve muita crítica a esse programa por parte da elite acadêmica americana, que dizia que aquilo ia baixar o nível das escolas. É interessante, né? Baixar o nível das escolas, que esses caras são não sei o quê, tudo um velho que saiu há muito tempo da escola, soldado, pobre, desgraçado, sujo. Né? Diziam tudo isso aí, né? O reitor de Harvard escreveu um artigo célebre dizendo isso. Resultado, os bolsistas foram alunos brilhantes. Lá por 1950 e pouco, esse mesmo reitor de Harvard, Conan, escreveu um artigo dizendo que era a melhor geração de alunos que Harvard tinha tido em toda a sua história. Porque eles tinham muita dificuldade, porque fazia muito tempo que não tinha escola, tinham que se adaptar, reestudar, e não sei o quê, só que eram muito sérios, não perdiam uma aula, eram muito esforçados, e não sei o quê, então, em pouco tempo, eles estavam superando os menininhos de Harvard. Então, isso já foi a primeira revolução, da primeira massificação. Por isso, naquela curva, 45 tem 45, 49, esse período tem uma subida violenta, por causa desse programa. E depois você teve outros programas de bolsa. Em 1965, um outro programa, por causa dos direitos civis, um programa de bolsas muito grande para a integração, né, daqueles que ainda não tinham entrado na escola, não é, que tinham sido excluídos, sobretudo os negros. Aí você tem um novo programa de bolsas, que é em 65, reformulado e ampliado em 72, que é chamado as bolsas Pell Grant, para alunos com necessidades, alunos pobres. E um programa massificante, que vai para o aluno, um aluno escola a escola. E aí paga a escola integral ou parcialmente. Isso tem um efeito brutal justamente sobre as escolas públicas, que são mais dinâmicas em criar programas especiais para atrair esse público. As privadas fazem também, mas elas não estão tão interessadas nisso. Elas querem privilegiar o setor das escolas profissionais, das escolas de pós-graduação e as verbas de pesquisa. Então elas ficam num outro segmento. Tem uma estratificação nas escolas superiores, né? E um pouco isso aqui também que é importante. As escolas, esses colégios de 2, 3 anos, de curta duração, que estão espalhados pelo país inteiro, crescem muito rapidamente. Eles eram um segmento pequenininho em 1963, bem pequeno comparado com o setor de 4 anos, as escolas de longa duração, mas eles vão crescendo rapidamente até se tornar, que se você vê bem, é uma proporção muito grande dos estudantes de graduação. Eles foram crescendo muito rapidamente, porque eles eram mais próximos de casa. A história, por que essas escolas eram mais viáveis? Não é só porque elas eram mais baratas, não é só porque elas tinham duração curta, mas porque elas eram próximas de casa. O cara não tinha que mudar de cidade. Isso custa caro. Mudar de cidade custa muito caro. Não é morar em outro lugar, alugar casa, enfim, custa caro. Você não pode mais morar na casa do pai ou não pode trabalhar também, né? Você tem que abandonar o emprego, você tem quase que virar um estudante de tempo integral, né? E quase que morar dentro porque muitos moravam, né? Dentro das universidades, e pagar, né? Para morar lá. Era caro, tinha que abandonar o trabalho, abandonar a família, isso é um custo muito grande, financeiro e emocional. Tudo, né? Psicológico, emocional, tudo. Então, essas escolas eram excelentes, ficavam perto de casa, você podia continuar trabalhando e estudando, e depois, quem sabe, se você lá de 2, 3 anos, podia tentar fazer um curso de especialização ou maior em outra escola. Servia como a porta de entrada para o cara tentar. E era encostado. Elas cresceram brutalmente. Brutalmente. Massificou. Atraiu muita gente, porque era o único jeito através do qual eles podiam entrar no ensino superior. Isso é a comparação do total de matrículas, quando você pega só as escolas públicas. Aquela é a escola pública e privada, comparando tudo, né? Quando você pega as escolas públicas,
A aproximação dos cursos de 2 anos é pior ainda, né? É mais gritante ainda, né? Quer dizer, eles vão se aproximando do número, né, das escolas privadas até quase encostar, né? Isso é do total de matrículas. Quando você pensa só nos ingressantes, nos calouros, aí é mais forte ainda nos cursos de 2 anos. Então, a massificação se deu através desse tipo de escola. E através desses programas de bolsa que foram dinamizando o sistema. Uma política de governo. É dinheiro público. Não só a maior parte das matrículas são públicas, como nas escolas privadas também tem muito dinheiro público. E a sustentação da graduação, por exemplo, é pública, a sustentação da pesquisa é pública. Então, que diabo de escola privada é essa? Na verdade, o segmento privado, ou a iniciativa privada, é um negócio desse tamanhinho, em alguns segmentos, alguns setores. Sim. É. A verba de pesquisa é disputada, escola por escola, tem lobby. Hã? Ah, escolas primárias. Não. A escola primária é municipalizada em grande medida, são distritos. Na verdade, isso é uma das grandes desigualdades do sistema escolar americano, a escola fundamental. A administração, não, e o financiamento. Porque aqui você tem um regime de colaboração que é assim, o Estado e o governo federal suplementam, né, gastos dos municípios. Isso aí é diferente. Nos Estados Unidos você não tem isso, ou é muito pouco, a federalização. Então o que acontece? Tem uma distância brutal entre distritos ricos e distritos pobres. Você vai no sul de Manhattan, na região do Greenwich Village, que é uma região chique, perto do centro financeiro, tem uma região nobre lá, de alta renda, nível de renda de $150 mil anuais, média, né? Ou ao lado do Central Park, que é uma região rica também, as escolas ali têm um financiamento alto. Por quê? Mesmo quando elas são públicas, elas refletem a renda dos habitantes do distrito. Aí você pula para o Harlem ou para o Bronx, que é no norte. Eu mostrei o mapa do metrô, né? Semana passada. Quando você muda para aqueles bairros, você tem uma renda baixa do distrito e, portanto, uma escola subfinanciada. E a suplementação pelo governo estadual ou pelo federal é muito pequena. O resultado, você vai no Bronx, as crianças têm que disputar o livro-texto, o livro escolar. Não tem livro para todos. Porque eles também não têm um programa nacional livro didático. Não tem. Os Estados Unidos não tem um programa nacional de saúde, não tem um programa nacional de livro didático, nem de merenda escolar. Sim, senhor. Então a distância entre os distritos é brutal. É brutal. O distrito rico, dos subúrbios ricos, é um distrito que, mesmo a escola pública, é boa, porque ela tem muito dinheiro. A escola privada nem se diga, tem uma dúzia de escolas privadas que são tidas como, ali só entra nobre, só entra almofadinho. Mas nas escolas públicas mesmo, os distritos ricos, nos subúrbios ricos, elas são muito, muito boas. Mas isso é o tal dos 15% do miolo da classe alta ou da classe média alta, digamos assim, americana. O resto tem que ser o que o distrito reflete. A pobreza do distrito. Não entendi. Mas é uma máquina de criar pobreza. O que você acha que os Estados Unidos são? Você nunca assistiu Batman? Então, o Batman é um dono de uma grande empresa. De dia ele cria os desgraçados, de noite ele sai matando os desgraçados. Não é assim? Caridosamente, uma fundação. Depende, porque as escolas também são autônomas para fixar durações, tipos de cursos, etc. Mas, em geral, leva 4 a 5 anos. Porque o cara tem que fazer uma formação geral de 2 anos e meio, e depois o curso chamado First Professional, primeiro grau profissional. Então, geralmente, é 5 anos. Medicina é mais.
Direito é 5 anos também, porque o cara tem que fazer 2 ou 3 anos de formação geral, depois 2 anos de direito propriamente. Então, o sistema é um pouco maleável e flexível, mas tem são de durações maiores, chamadas First Professional, são escolas já mais de prestígio, né? Direito, economia, medicina, engenharia, algumas engenharias mais do que outras, né? Umas mais sofisticadas, outras menos. Bom, passados os números de estudantes para isso de quanto custa o curso. É muito interessante, como é pago, como a escola é paga, o interessante é você ver qual é a proporção do custo da escola na renda média das famílias. Isso aqui é um gráfico mostrando a evolução da renda média das famílias americanas, mediana, desculpe, das famílias americanas, entre 1980 e 2008. Uma relativa estagnação, ela não cresce muito. Renda mediana das famílias. Aí você tem uma desigualdade grande. A semana passada eu mostrei como é que tem uma desigualdade muito grande entre os estratos, né? Isso é o crescimento da renda mediana das famílias. Não é? E aí, essas aqui, o crescimento das anuidades cheias das escolas. A anuidade cheia é aquela sem desconto, sem bolsa e etc. Aquilo que o cara paga se não tiver nenhum desconto ou nenhuma bolsa. Não é? O aumento esse aqui dos community colleges, as escolas mais baratas de curta duração. Aqui seria as escolas privadas sem fins lucrativas. Harvard, Columbia e assim por diante. A média, isso aqui é a média da anuidade da graduação. A média, né? Harvard custa 40 ou 50 mil dólares anualmente. A média é 26 mil dólares anuais. Né? E isso aqui, das escolas públicas de 4 anos, subiu muito mais. Então você tem, quanto ela subiu, né, em proporção. O que você tem, porque o valor é mais baixo do que aqui. Isso aqui é a curva da subida, o quanto foi a inflação dos custos para a escola. Porque o valor é menor, está vendo? Isso aqui é a curva da subida, da variação, não do valor absoluto. Não é? A escola pública custa menos que a escola privada, mas ela subiu mais rapidamente que a privada, é isso. A ideia é essa. Todas subiram uma velocidade muito maior, todas, incluindo os cursos de curta duração, muito maior do que a renda média das famílias. Você fala, bom, mas então o que acontece? Entre 1980 e 2008 ficou muito mais caro estudar. Muito mais caro, sim. Porque também o programa de bolsas não cresceu no mesmo nível. Não cresceu no mesmo ritmo. Então, o que aconteceu? Como é que esses caras continuaram crescendo? Como é que passou, né? De 12 milhões, 15 milhões, 18 milhões de estudantes. Como é que os caras conseguem pagar as escolas, né? Aí vem o segredo. Não, essa o mesmo argumento, só que em números agora, né? A tabela. Isso vocês têm no material. É a tabela, aquilo é o gráfico, isso aqui é a tabela, né? O gráfico é feito a partir da tabela. O segredo está aqui, ó. Dá uma olhada nesse troço. Empréstimos, crédito educativo. Os empréstimos cresceram muito mais do que as bolsas. O modo de financiamento das escolas mudou. Não, continua tendo bolsa, tem um programa de bolsa grande. A tendência nos últimos anos foi crescer mais o financiamento via empréstimo. Tem muita bolsa, não é que não tem um programa de bolsa muito grande. Mas os empréstimos cresceram muito mais. Então, o endividamento médio dos indivíduos e de suas famílias para pagar o ensino superior foi às alturas. Hoje, calcula-se que é mais de $1 trilhão a soma da dívida dos estudantes. 1 trilhão. Hã? Perdia para os imóveis, é mais do que os cartões de crédito. A soma da dívida estudantil é mais do que a soma das dívidas em cartão de crédito. Supõe-se que, se fosse hoje,
submetida ao mesmo tipo de pânico que teve com relação a subprime, os créditos podres das imobiliárias, a famosa crise de 2008, você teria uma coisa equivalente, um negócio, uma crise equivalente. A dívida dos estudantes, o quanto o cara termina, quando ele sai da escola, ele está devendo uma fortuna. Acontece que os empregos não estão pagando na proporção suficiente. Então, esse cara vai arrastar essa dívida adoidado. É um dos problemas que o Obama vai ter que resolver agora. É isso aí, porque ele vai ter que arrumar um jeito de diminuir essa dívida para as famílias, para os estudantes e suas famílias. Que isso aí é dívida de famílias e estudantes, né? É uma fortuna. A curva é enorme, né? E o sistema de crédito é um sistema federal, que é subsidiado, mesmo assim, subsidiado, mas custa. E o cara tem que pagar. Subsidiado não quer dizer que não paga. Quer dizer que o juro é menor. Tem uma parte que é privada. Essa parte aqui, mais escura, é empréstimo de bancos privados, ou que aqui também os empréstimo federal também pode ser feito através de banco privado. Mas isso aqui é empréstimo puramente privado, quer dizer, banco que dá dinheiro para o cara pagar depois com juro alto para fazer escola, para pagar a escola. Então esses empréstimos subiram monstruosamente. E é um pouco esse o problema do financiamento da educação superior americana hoje. Do financiamento da educação, como foi dos imóveis, e assim por diante. O cara, quando compra, a história dos imóveis era meio assim, o cara tinha um imóvel, fazia uma segunda hipoteca do imóvel que já era hipotecado. Né? Ele comprava a hipoteca da hipoteca, e depois da hipoteca da hipoteca da hipoteca, e assim por diante. Aí o que eu gosto não é o meu gato, eu gosto do filhote do meu gato, e melhor ainda o filhote do meu gato, depois, e assim é o fim da gazaiada toda. E a hipoteca também era assim, o cara fazia uma hipoteca sobre a outra hipoteca, né? E a suposição qual era? Que o imóvel dele também estava subindo de preço, e em um momento ele ia poder vender aquele imóvel e liquidar as dívidas. Só que os imóveis pararam de subir, porque não é assim que imóvel ia sempre subir de preço. Uma hora ia começar a haver as primeiras falhas nos pagamentos, e aí, quando falhou um, falha o resto. Porque aí você tem pânico, os imóveis já não valem. Aí os imóveis começam a cair de preço, e aí as hipotecas já não conseguem ser pagas. Oi? Não, no final ninguém sabia quem era dono dos papéis, dos imóveis sim, porque o cara nem vendeu o imóvel, conseguia para pagar as hipotecas. Então, isso virou um jogo de papéis, os chamados créditos podres, né? Créditos que não valiam nada, e que estavam embutidos nos vários fundos de financiamento que os bancos vendiam para os seus clientes, os financeiros vendiam para os seus clientes, assim por diante. Esse é o sistema que deu aquele pânico de 2008, das hipotecas imobiliárias, né? De certo modo, tem um negócio parecido com relação aos estudantes, porque eles estão se endividando contando com o quê? Com a diferença do que vão ganhar tendo diploma e não tendo diploma. Tendo diploma, você ganha um pouco mais. Acontece que esses empregos que pagam mais já não são assim, não pagam tão mais e já não são tão frequentes. Então, todo mundo vai tendo, e aí eles vão baixando também de valor. O resultado é que no final dos tempos, a soma de todos vai dar um negativo aí. Vai dar um resultado negativo, quer dizer, ninguém vai ter emprego suficiente para pagar aquela dívida. Então aí você tem um estouro. Né? Passou o tempo, agora temos que terminar. Acabou. Amanhã